Salve Jesus. Salve Jesus. Esto. Salve Nuestra Mãe Maria Santíssima. Esto. Todas as vezes que a humanidade precisou de ajuda, ela recebeu. Todas as vezes que uma pátria necessitou de ajuda, ela recebeu. Todas as vezes que um grupo de irmãos que estiveram voltados a Deus necessitou de ajuda, ele recebeu. Todas as vezes que vós elevar o seu pensamento e pedir a Deus a sua intervenção, tu hás de receber. A intervenção vem pelo apelo daquele que quer algo melhor, pelo apelo daquele que quer mudar, curar, transformar, fazer com que o seu sentimento possa ser melhor trabalhado na terra. Em todos os ciclos da humanidade, sempre reencarnaram acá espíritos de muito amor, espíritos que tinham um compromisso de juntar, de unir, de congregar, de fazer com que outros espíritos acordassem para entender a força que a alma tem quando ela se une a outro em torno do mesmo objetivo. Esses espíritos que fazem com que a terra compreenda melhor a sua missão são espíritos que enfrentam todos os tipos de dificuldades. São espíritos que sofrem um pouco mais a ignorância dos ignorantes. São espíritos que enxergam um pouco mais, além daqueles que se deixam apenas guiar por aquilo que os olhos conseguem ver. São espíritos que trabalham para agregar, para somar, para despontar o valor e a capacidade que cada um tem. Esses têm missão de carregar em suas mãos um luzeiro. Eles andam à frente nas sombras do conhecimento, eles andam à frente nas sombras da ignorância, eles andam à frente na sombra da imperfeição humana, levando luz, clareando os seus caminhos, para que os outros que venham atrás possam encontrar a paz. Perceba qual é o espírito que te ajuda. Perceba qual é a vibração do guia que lhe assiste. Perceba quais são as instruções que lhe chegam aos ouvidos para poder fazer com que você desperte, para poder entender melhor tudo o que está vivendo. Alguns hoje estão a preocupar, porque a vida está tornando-se um pouco mais acirrada, um pouco mais complicada, como se diz. Mas a complicação está no espírito, dentro dele. Por muitas vezes fechar os olhos aquilo que realmente tem valor. Por muitas vezes deixar para trás algo que poderia trazer com ele, algo que poderia fazer com que ele evitasse muitos problemas, evitasse de caminhar destinos ruins. Aqueles que são previdentes também são persistentes. Aqueles que se previnem do mal são disciplinados, sabem escolher o que é bom, sabem usar melhor do seu tempo, sabem preparar a tua casa para que dentro dela venham apenas as energias que possam lhe ajudar e lhe fortalecer. Muitos escutam os espíritos, mas pouco ouvem o que os espíritos têm a dizer. Muitos pedem aos espíritos, mas pouco conseguem compreender a palavra que sai pela boca e pelo coração e que tenta ajudar a este ou aquela
para que não caia mais nos mesmos erros, para que possa vencer, mas não o mal que está lá fora, não a dificuldade que está lá fora, mas o que está aqui dentro, e que o Espírito demora muito tempo para perceber. Quando iniciamos um trabalho para ajudar alguém, um grande grupo de espíritos se reúne, avaliando toda a história de vida deste alguém. Não avaliamos apenas a roupa que se usa, não avaliamos apenas o que tu disse a nós, não avaliamos apenas as coisas que muitas vezes afligem o seu coração. Mas precisamos saber mais. Precisamos saber quem é vós. Qual é a sua história? De onde vem o mal que te perturba? Por que alguns espíritos ainda lhe perseguem? Porque às vezes dentro da casa é tão difícil harmonizar um com o outro. Porque muitas vezes tu se coloca e diz: eu sou a vítima, eu não sou o réu. Para poder entender isso, buscamos as cortes celestiais, buscamos arquivos espirituais, buscamos os conselhos e vamos conversar com esses conselhos, onde se reúnem espíritos de muito conhecimento, conhecedores da vida de cada um. Indagamos a eles sobre esta, e eles então, com muito amor, com muita paciência, começam a descrever a história de cada um. Começa a dizer, nas últimas 3 reencarnações, qual é o teu progresso, qual é a dificuldade, quais são os problemas, quais são as tendências que o teu espírito tem, e começam então a desenhar, passo a passo, quais foram os pontos que cada um se perdeu no passado. Alguns não percebem que o orgulho já lhe acompanha há muito mais tempo. Outros não percebem que a fraqueza sempre esteve ao teu lado. E mesmo tendo assistência de outros, tu muitas vezes preferiu ela do que a ajuda que estava a teu caminho para te soerguer. Outros não percebem que a ganância ainda enche os olhos. E isso já fez com que em outras vidas tu quisesse mais do que poderia ter. E com isso prejudicou a outros. E esses outros ainda lhe cobram as faltas do passado. Começamos a entender melhor as coisas que muitas vezes são trazidas acá. E desta forma entendemos porque você vive a situação que vive agora. Esses espíritos, então, direcionando a cada um, começam a traçar um planejamento de recuperação, de reequilíbrio, de reeducação, de reespiritualização. E cada um entrega a cada um de nós, para que possamos então trabalhar esse planejamento. Chamam índios, pretos velhos, ciganos, caboclos, médicos, hindus, egípcios, chamam todos os espíritos que estão compromissados com este. E começam a dizer quais são as energias que precisam mudar, qual é o sentimento que precisa transformar, qual é a consciência que precisa trazer, para que você possa entender melhor tudo o que tem que desenvolver na Terra. Então, iniciamos o nosso trabalho. Dentro desse trabalho, cada equipe começa a desenvolver o que precisa. Índios, caboclos, começam a ver a segurança e a proteção. Começam a ver os espíritos que estão incutidos no seu caminho. Aqueles que guardam raiva, ódio, aqueles que foram prejudicados no passado,
nós vamos ter com eles. E conversamos com eles sobre o mal que os te fizeram. Eles então dizem para nós qual é o valor da moeda que eles querem. Alguns dizem: eu quero vê-lo afundar, eu quero vê-lo sentir a mesma dolor que eu senti. Eu quero ver ele entender melhor que aqueles que eu cuidava foram prejudicados por ele. Sabendo quais são suas moedas, oferecemos a nossa e dissemos a ele: a dolor ele vai transformar em trabalho. Diga quem que tu sente que foi prejudicado, que nós vamos colocar eles lá para ajudar as mesmas pessoas, para socorrer os mesmos entes queridos que no passado sofreram as amarguras do mundo. Eles então passam listas para nós, homens, mulheres, crianças, e alguns deles até animais que foram sacrificados por vós. Essas listas nós trazemos. Então vamos a trabalhar para que pelo um gesto de amor, de caridade, de compaixão, possamos instigá-los para poder trabalhar a este sentimento, para tirar essa mágoa que no passado ficou, para que a moeda da fraternidade e da caridade possa ser a moeda justa aos olhos de Deus, para pagar essa dívida que no passado ficou. Alguns mais nervosos, alguns mais irritados. Dissemos a eles que só poderemos negociar com eles mais à frente. Então criamos em torno de vós um cerco de proteção, para que a maldade deles não venha a lhe ferir, diante do compromisso que cada um assumiu de se transformar. Começamos então o nosso trabalho. Começamos então a trazer as machias, para fazer com que os corações se limpem. Começamos a trabalhar as velas, os banhos, começamos a trabalhar a saúde, para que tire de vós toda a energia ruim que já está depositada em vós, mas que pouco a pouco vai ser absorvida, se não for por nós remanejada. Alguns que acham que um trabalho espiritual é apenas pedir, vêm a esta casa, escutam, pedem e vão embora. Poucos temos o que fazer por eles, porque toda reforma espiritual, todo o processo, o planejamento de ajuda e de equilíbrio, por ele próprio foi encerrado. E somente quando desejar realmente mudar o seu destino, nós então teremos novamente autorização para intervir por eles. Alguns têm ainda uma moeda de amor dada por alguém muito próximo que lhe faz um bem. Alguém que ora por ele, alguém que reza por ele, alguém que faz caridade por ele. Então essa moeda também tem valor, e dela fazemos uso até onde podemos ir, até onde podemos trabalhar sem ferir o livre-arbítrio de alguém. O trabalho continua, e esses então que começam a ser ajudados, após 1 ano, 2 anos, outros até 10 anos, desenvolvem-se, recolhem-se de tudo que fizeram de ruim, transformam um mal em um bem e conseguem então se libertar. Conseguem então clarear a mente, conseguem entender o que as paixões humanas acabou fazendo com eles. Esse então se colocam a aprender. Através dos livros começam a entender todo o caminho que percorreram na terra. Começam a entender a ação dos espíritos que vinham, como eles chamavam, de algozes, mas na verdade eram anjos. Anjos que lhe faziam recobrar a consciência dos erros perdidos para poder readequar a sua vida ao amor de Deus. O trabalho é longo, o trabalho é de amor, o trabalho é de compaixão, o trabalho é de misericórdia.
todo o trabalho realizado por todos nós, recebe o amor de nossa Mãe Santíssima, para que possa apaziguar as almas, para que possa tirar um sentimento ruim e transformar num sentimento bom. Depois que o trabalho todo foi feito, levamos então as mesmas listas e vamos novamente a ter com todos esses espíritos que lhe perseguiam. Um a um, vamos apresentando as obras que cada um fez. Lemos o nome, lemos o pedido, lemos o que cada um realizou e como cada este que foi ajudado agora está. E nesse momento, cessa-se então a dívida, e paga a dívida. E este então sabe que não mais poderá fazer mal algum, pois qualquer coisa que vá fazer não está mais na cobrança dele, mas nos atos inconsequentes que vão ferir todas as leis de Deus. E estes deixam de ser então os que vão pedir, para ser agora os que vão trabalhar a teu favor. Mentalize o que tu veio buscar. Hoje é dia de pagar dívidas. Hoje é dia de trabalhar as dívidas com amor. Para aqueles que querem realmente entender o que está ocorrendo com sua vida, deixe hoje uma vela de prata acesa, deixa hoje uma vela dourada, deixa hoje uma vela de intuição e deixa hoje uma vela mel. Coloque todas elas juntas num lugar protegido. Nós vamos ajudar a todos, para que todos compreendam exatamente todo o processo que está desenvolvendo para tirar da tua vida todo o mal. Coloque ao altar da tua casa a oração do Pai Nosso, a oração de São Francisco de Assis. Nós vamos ter contigo e vamos apresentar a lista de todos esses que estão envolvidos com um dos seus problemas. Apenas um, para que possa entender melhor todo o trabalho que tu pode desenvolver pelo exercício da tua fé e pela força da tua caridade. Eu quero, nós queremos, eu posso, nós podemos, eu vou fazer, nós vamos fazer juntos. Eu vou realizar, todos realizarão, porque não é somente vontade de homem, mas a vontade de Deus. Deus bendiga a todos vosotros. Gracias.